Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Provérbios. Acho até que falei com você na quinta-feira retrasada que a gente ia falar sobre isso aqui, sobre essa situação, né? A gente pensa que falou na última quinta-feira sobre entrega, né? Aí coisa que a gente vai se adequando para poder viver melhor um pouco, baseado no que a Bíblia ensina para nós. Amém? Olha só, é Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Vamos ler juntos? Vamos lá. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. O próximo. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Rixa é contenda, é briga, confusão. Amém? Podemos assentar. Essa palavra foi dada pelo Salomão, né? O Salomão, que a gente tem conhecimento que foi um homem que pediu sabedoria para Deus. Ele pediu sabedoria para Deus, o Salomão. E eu já falei para vocês que sabedoria é uma das coisas que só quem não pode nos dar é Deus. Você não aprende na escola a ser sábio, você não aprende na faculdade a ser sábio, mas a sabedoria é uma das coisas que a Bíblia diz que Deus dá para quem pede para Ele. Para que você precisa de sabedoria? Para poder lidar com você mesmo, aprender a lidar com as suas decisões, aprender a lidar com as pessoas, aprender a dizer não na hora certa, a dizer sim na hora certa, enfim. Quando você tem sabedoria, você aprende a lidar com os seus relacionamentos interpessoais e, além do mais, você aprende a lidar com você mesmo. E o Salomão, quando pediu essa sabedoria para Deus, ele pediu bem para Deus para poder tomar as decisões da vida dele. Tomar as decisões acertadas. Porque a sabedoria da gente serve para isso. Serve para você tomar as decisões acertadas. A sabedoria que Deus dá. Porque às vezes muitos dos nossos problemas e das nossas dificuldades estão diretamente associados com decisões erradas, com escolhas erradas, com situações que a gente vai obtendo certas consequências quando escolhemos errado ou quando decidimos errado. A falta de sabedoria nos atrapalha tanto que nos ajuda a entrarmos errados em situações, gerando toda uma dificuldade em nossa volta, e às vezes essas dificuldades que estão nos cercando são exatamente construídas por nós mesmos. Mas é comum nós nunca admitirmos isso e simplesmente chegarmos e encontrarmos um culpado para essa situação, e geralmente a culpa em que nós colocamos quando as coisas começam a dar errado para nós, que nós começamos a ter consequências e problemas em nossas vidas, o principal culpado que nós encontramos é o diabo. A gente chega, parece que é muito mais fácil, muito mais simples você chegar e dizer: não, isso aconteceu comigo porque foi o diabo que me tentou ou que criou a situação para que eu realmente entrasse errado ou criasse essa dificuldade para mim. Só que a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que os nossos principais problemas são causados pela nossa carne, pela nossa natureza tendenciosa. Essa carne que eu conversei com vocês na quinta-feira, eu acho que retrasada, ela nos motiva a tomarmos as decisões mais prejudiciais para a nossa própria vida, porque nós perdemos o controle e as nossas ações, elas são totalmente movidas pela carne, e tudo que a gente vai fazer não tem nada a ver com o espírito, tem que haver unicamente com a nossa tendência carnal, e o que nós costumamos fazer são tendências da carne. Diz a palavra de Deus que nós somos engodados na nossa própria vil inconcupiscência, é o que diz a palavra de Deus. O que prova então que a nossa natureza é que às vezes é o principal responsável de uma série de coisas, de problemas também que nos cercam. Às vezes a minha natureza é uma natureza de pessoa impaciente. Às vezes a minha natureza é a natureza de uma pessoa iracunda,
daquela que fica irada por qualquer coisa. Às vezes a minha natureza, o que prevalece é exatamente a minha agressividade, o meu comportamento extremamente agressivo. A minha natureza muitas vezes é aquela que nunca fica calado diante de nada, tem que dar retorno, tem que simplesmente revidar e, se possível, da maneira mais dura e mais violenta possível. Às vezes a minha natureza faz com que eu realmente potencialize coisas pequenas em minha volta, tudo se torna um grande problema para mim, porque eu não sei ponderar nada. Tudo eu levo para o extremo, e geralmente quando eu tenho essa natureza, eu vou criando os problemas em minha volta, eu azedo a minha vida e azedo a vida de quem vive comigo. Pela minha impaciência, pela incapacidade de ponderar, pelo fato de nunca recuar, mas de ter uma natureza propensa à contenda, à briga, à bate-boca, à discussão, a viver sem paz, a viver na agressão, a viver simplesmente no descontrole total das minhas emoções e dos meus nervos. Então eu vou e crio todos os meus problemas. E às vezes a gente vem, depois de tudo isso, que a gente começa a ter as consequências por conta, muitas vezes, do temperamento e desse descontrole, pelo fato de ser descompensado, a gente chega e diz às vezes, o diabo é culpado disso. O diabo é culpado. E o diabo está lá no inferno, ouve você falar isso, e ele diz assim mesmo, eu não tenho nada a ver com isso. Salomão, ele aprendeu a viver situações de equilíbrio no meio dos maiores conflitos. Até porque ele tinha que aprender, tinha que pedir sabedoria para Deus. Porque ele tinha 700 concubinas. Quanto era mesmo, pastor Martelo? Ele tinha 700 princesas e 300 concubinas. Você imagina o camarada ter 700 mulheres, né? Ele não se amava, ele não se gostava, né? 700. Ainda tinha mais 300 concubinas, que eram as que ficavam na regra 3, que praticamente não eram questionadas para nada, só estavam ali para dizer que eram a segurança de qualquer necessidade, se caso ele não conseguisse resolver os problemas com as 700. Me digam que mistério é que ele tinha, um homem desse. Se ele vendesse a fórmula, ele ia ficar muito rico, porque ele teve a capacidade de poder realmente ter essas 700 mulheres. E eu acho que dentro desse contexto todo, ele acabou, sabe o quê? Aprendendo a lidar com elas, apesar que elas acabaram com ele um pouco lá na frente, está aí, ó, né? Isso aí acabou com a vida dele, perverteram o coração dele. Parece que por algumas ele se apaixonou de fato. E a que ele se apaixonou, alguns dizem que era uma negra muito bonita, que era lá da região da Etiópia. Era essa que praticamente comandava a cabeça dele. E algumas vieram que não eram judias e trouxeram para ele a proposta de adorar outros deuses. E quando ele começou a se envolver com os deuses dela, ele perdeu a sabedoria. Quando o sujeito perde a sabedoria, ele está fazendo besteira aqui e está achando que está fazendo certo. Quando você perde a sabedoria, todo mundo está vendo o sujeito que ele está fazendo só besteira na vida, que ele está indo para o buraco e todo mundo avisa e alerta, mas ele não consegue ver nada. Para ele está tudo bem quando está tudo ruim, porque a falta da sabedoria dá a ele essa capacidade de avaliação, de percepção das coisas, e quanto mais ele afunda, quanto mais ele vai afundando, mais ele vai afundar. Porque geralmente o pecado é assim. O pecado vem, e quando ele vem, dependendo da situação, ele leva você e acaba com você. E ele então, antes, teve essa capacidade de poder
pela sabedoria dada por Deus, ensinar as pessoas como é que as pessoas deveriam viver melhor, como é que elas poderiam gerenciar bem os seus conflitos, porque todos nós temos conflitos para gerenciarmos e administrarmos. Todo mundo que está aqui. Você tem algum conflito da qual você está inserido, por mais que você não queira, e que aflora a qualquer momento, e que você precisa de sabedoria para não deixar a coisa ficar pior do que às vezes já está no momento que tudo começa. Porque conflito, quando começa, às vezes não tem hora para acabar. Quando acaba, está todo mundo estraçalhado, está todo mundo machucado, todo mundo ferido. Por isso que o que ele tenta dizer aqui, não é dizer que os conflitos não acontecem, mas é tentando ensinar você a fazer com que eles parem logo antes de causar mais estrago na sua vida. Porque às vezes eles vão se somatizando, vão se potencializando, e na medida em que se potencializam, eles vão ficando destrutivos. E conflitos acabam com casamento, acaba com convivência, acaba com amizade, acaba com relacionamentos, acaba com a tua paz, ou para ser mais preciso, a contenda que gera isso. Não tem coisa pior do que um lar dominado pela contenda. Um lar e uma família dominada pela contenda perde a prosperidade, perde a paz. Junto com a contenda vem outras crises que se estabelecem dentro da casa, além de fechar as portas para qualquer oração que você faça. Porque diz a Bíblia que quando um casal dentro de uma casa não consegue se compreender, não consegue se entender e que se permite esse conflito, até as nossas orações são impedidas, diz a palavra de Deus. Fala lá em Pedro, eu até preguei isso aqui já para vocês, que a oração da gente fica impedida. Até pedi para o NVI, onde está escrito impedimento das vossas orações, diz a Bíblia. Tudo por conta de falta de entendimento. E a pior contenda que existe, que desestrutura toda uma casa, que desestrutura toda uma família, é a contenda do casal. É quando não há conversa, não há entendimento, que nenhum dos dois tem sabedoria para poder fazer parar a confusão, parar as agressões, mas que a pessoa vai e simplesmente alimenta a situação fica insuportável e não adianta nem orar, porque diz a palavra que as suas orações ficam impedidas exatamente por isso, por essa falta de entendimento do lar. Está ali, interrompe as nossas orações. Então, se você quer que o seu lar seja abençoado, a primeira coisa que você tem que fazer é se autoanalisar e descobrir até onde você é responsável pelas discussões, pelos bate-bocas, pelas contendas e pelas agressões que existem dentro da tua casa. Na hora em que você se situa e percebe a necessidade de mudar, que você recua de qualquer atitude que gere contenda, você já vai estar facilitando para quê? Para Deus ouvir as suas orações e, consequentemente, dar uma resposta. O que é contenda? Eu anotei aqui. Provérbio 26, né? Contenda é uma palavra que vem do latim, que quer dizer contendere, que significa que com é junto e tendere é esticar. Essa palavra está bem conhecida hoje, né? Esticar a corda. Isso é contenda. Quando você estica a coisa, quando você estica, que você não dá chance da coisa dar uma parada, quando você não sabe ficar calado,
quando você aflora dentro de você uma indignação sem controle, que você vai e fala, briga, entra em embate, cria toda uma situação, todo um problema. Salomão, falando sobre isso, ele vem e diz essas palavras que eu li para vocês no começo, pedindo para você parar de colocar lenha na fogueira. Diga glória a Deus. Porque às vezes a situação existe porque alguém fica colocando lenha na fogueira. E geralmente quem coloca a lenha na fogueira é aquele que dá vazão, que no lugar de ficar calado, ele fala mais ainda e agride mais ainda e fala mais alto ainda. É exatamente esse aí que está lançando lenha na fogueira. E diz aqui a palavra de Deus o seguinte, que sem lenha o fogo se apaga, diz ele. Sem lenha o fogo se apaga. Quando você deixa a pessoa brigar sozinho, ele briga sozinho, fala sozinho, e você não incendeia coisa, por quê? Porque o fogo tende a se apagar. Você não está colocando lenha. Mas quando é que você coloca lenha? Quando você revida. Quando alguém fala alto de lá e você fala mais alto daqui. Quando a pessoa chama um palavrão de lá, você chama a dor daqui. Quando você passa para aquela situação que a Bíblia condena veementemente, que é a gritaria. Diz a palavra de Deus, está aí o verso, pedi para o NV, longe de vós toda gritaria, diz a palavra de Deus. E às vezes as pessoas se permitem exatamente isso, gritaria. Essa gritaria que cria uma atmosfera espiritual maligna e atrapalha totalmente as convivências da gente e abre precedente para que demônios entrem na história. Por que abre precedente para demônios? Porque demônios só conseguem agir em ambientes favoráveis para ele. Se o ambiente é favorável para ele, ele entra. Se o ambiente é favorável para Deus, ele recua. Mas se é um ambiente favorável para ele, ele entra. Olha o que diz, longe de vós, diz a palavra de Deus. Todo o quê? Que amargura, já diz o nome, pessoas amargas, que nunca estão satisfeitas com nada, que reclamam de tudo, que a mínima coisa é motivo para uma discussão, para um bate-boca, que não pondera nem um momento. E Paulo está dizendo aí para essas coisas serem longe da gente, porque isso só atrapalha a gente. Tem gente que é tão amargo, que já acorda azedo de manhã cedo. Quando você olha, você já vê aquela cara amarrotada, que às vezes você já fica de longe, sabendo que alguma coisa está errado. Tem pessoas que às vezes têm isso que nós chamamos de mau humor constante. Mas aí, hoje as pessoas têm uma desculpa para isso, principalmente as mulheres. Você tem que compreender o que é uma mulher com TPM. E o que acontece é exatamente isso aí. Essa revelação da amargura. Aí ele vem e diz que as coisas estão tudo associadas. Cólera. Cólera é ímpeto de ira, aquela pessoa que no momento de repente dá um minuto nele, ele explode nessa hora, ele bate, ele mata um, ele fala tudo que vem na cabeça, ele joga para fora. É a cólera que juntando vem, traz a ira, que é o desequilíbrio total, o descontrole total das suas emoções, onde você externa toda a sua raiva, e junto com isso vem o quê? Digam comigo, a gritaria. Aí, meu irmão,
Começa com amargura, desce para cólera, ira, aí depois vem a gritaria. Quando a pessoa começa a gritar, o ambiente já está dominado e já não é mais por Deus. Não é mais por Deus. Porque quando você entra no descontrole, que você entra na gritaria, você já começa na blasfêmia. O que é blasfêmia? É injúria contra os homens e contra Deus. Você começa a falar um monte de besteira. Você é isso, você é aquilo, não. Teu pai que era isso, teu pai era aquilo, tua mãe. Às vezes começa o quê? Começa as agressões de família. Começa a responsabilizar com alto teor de humilhação dentro da discussão. Aí vem com isso, entra a malícia, as pessoas começam a externar a desconfiança que tem, colocando malícia nas palavras. Aí acontece o ambiente destruidor, que facilita para o diabo, facilita para os demônios potencializarem um problema da carne que existe em nós, que nós externamos e que facilitou o ambiente para uma ação maligna. Salomão, preocupado com isso, ele disse, para a gente não colocar lenha na fogueira. Foi o texto que nós lemos do versículo 26. Para a gente não, no versículo 26, para a gente não colocar lenha na fogueira, diz ele, porque se você não colocar lenha na fogueira, ele diz o quê? Que o fogo se apaga, diga glória a Deus. E depois ele vem e diz, não havendo maldizente, cessa a contenda. O que é maldizente? É falar coisas má. Falar coisas que não são boas. Quando você se controla para não falar besteira, para não blasfemar, para não amaldiçoar através das palavras, ele está dizendo aqui que na mesma hora a contenda vai parar. Diga glória a Deus. A contenda para. É o que ele diz aqui, na palavra de Deus. E depois que ele diz isso aqui, ele fala no versículo 21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem, ou a pessoa que é cheia de contenda, que é contencioso. Ele já é inflamável. As pessoas que são contenciosas, que tudo briga, tudo quer brigar, tudo quer criar uma situação de confusão, tudo quer criar uma discussão. Eles são totalmente inflamados. São letais, explosivos. E ele disse então que essas pessoas contenciosas, ele falou, elas são perigosas para acender o quê? Rixas, ou discórdias, ou brigas, ou contendas, bate-boca, e toda aquela situação que é espiritualmente nociva para a nossa vida, para as nossas convivências e para a nossa própria casa. E por esta razão, ele está pedindo para você saber ponderar. Por que ele está falando isso aí? Porque para os problemas da tua casa, para os teus problemas de relacionamento, para as brigas que você está tendo, para as discussões que você está tendo, não adianta orar. É preciso mudar. Diga glória a Deus. Não adianta orar, tem que mudar. Se a sua boca é daquela boca que quando se refere a alguém, é só agredir os outros. Cuidado. Ficar distratando pessoas, isso é ser maldizente. Isso é maldizente. Isso não é bom. Isso não traz uma atmosfera benéfica para você. Não traz. Hoje é comum. Quando quer falar mal de alguém, a primeira coisa que você fala é o vagabundo. Vagabundo, essa palavra todo mundo está usando, vagabundo. E as pessoas ficam revoltadas com essa palavra vagabundo. Vagabundo é o camarada sem destino. Vocês estão entendendo? Então são coisas que não beneficiam nada. Traz uma atmosfera ruim.
Por isso não adianta orar, porque dentro dessas questões, para mudar a realidade das coisas, nós temos que nos permitirmos a mudança. E quando você se permite a mudança, você consegue obter vitória e não abre precedentes para que a atmosfera da tua casa, do teu lar ou da tua família sejam favoráveis a presenças espirituais indesejáveis. Porque chega um momento que quando o demônio entra nessa história, ele começa a criar as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Aí a briga passa a ter horário. Você já viram casa que é assim? Que todo dia, naquele mesmo horário, as pessoas se desentendem, brigam, se batem, se agridem, a coisa fica com horário. O inimigo começa a bater. Isso tudo está ligado às palavras, a falta de sabedoria para poder lidar com as questões, o fato de botar lenha na fogueira, o fato de não ficar calado, aí pronto, aquilo vira um horário. E aquele horário é o horário em que o inimigo entra, por quê? Porque a atmosfera é favorável para ele, ele pega e domina aquilo ali. E quando ele domina, as pessoas perdem o controle. A casa vira uma confusão. Vira aquilo que a gente chama de pandemônio, que a Bíblia fala. Você sabe o que é pandemônio? A palavra pan significa o quê? Morada. Pan-diamante, não tem um pan-diamante ali? Pan é morada. É uma palavra que vem do grego, pandemônio, que quer dizer morada do demônio. Aí, meu irmão, quando eles tomam lugar numa casa, aí ninguém tem um controle mais, só alguém do lá para expulsar em nome de Jesus e repreender, e como digo, as pessoas resolverem mudar as suas ações e as suas atitudes, senão vai ter hora certa para aquilo. Eu, quando comecei a pregar o Evangelho, o primeiro lugar que eu fui morar foi em Imperatriz. A casa pastoral, a casa da igreja era aqui do lado, tinha uma família, que eu nunca vi família que brigava tanto como aquela família, que era o vizinho da casa onde a gente morava. E eu ficava ouvindo, porque o meu quarto tinha uma janela que dava exatamente na direção da cozinha deles. E sabe o que era o horário da briga deles? Na hora do almoço. Todo dia, infalivelmente, quando dava meio-dia, tinha a maior briga que vocês possam imaginar. E eu ficava ouvindo lá do quarto, meu Deus, tem misericórdia, eu falava para Deus. E eu comecei, mas como é que essa obra maligna entrou nessa casa? Eu comecei a prestar atenção. Aí eu descobri o que era o problema da família. Todo mundo ia trabalhar de manhã cedo, na casa lá. Era mais ou menos moravam mais duas famílias, tinha uns cunhados no meio, todo mundo ia trabalhar. Meio-dia, ou perto do meio-dia, todo mundo vinha para casa para poder almoçar. E quando vinha todo mundo para almoçar, era a hora da briga. Eles brigavam até por asa de galinha. Parece que tinha uns 4 que gostavam de asa e a galinha só tem 2 asas, aí ficava meio complicado. Era um negócio meio complicado. Eu ficava ouvindo. Aí depois eu fiquei prestando atenção o que é que acontecia. Eu aprendi o nome do menino. Quando todo mundo ia trabalhar, quem ficava tomando conta da casa era uma senhora que era muito maldizente. Parece que era a avó de umas crianças, a mãe do pessoal que trabalhava, que ficava tomando conta, coitado, deixaram na mão dela mais ou menos uns 5 meninos, que não eram fáceis, 5 meninos. O menino era muito peralta. E tinha um que era pior do que todos. Isso já tem mais, que isso aconteceu, tem mais de 45 anos, até hoje eu me lembro. O nome do menino. O menino mais peralta que tinha dentro da casa se chamava Joaquim Francisco. Era o dia todo, a senhora dizia, Joaquim Francisco, Joaquim Francisco, tu sossega, menino, tu é o capeta, não adianta. O diabo está no teu couro, Joaquim. Ela falava assim, o dia todo. Joaquim, mas tu de novo aprontou, Joaquim. Satanás não te larga de mão, Joaquim? Ela falava assim. E eu ouvindo aquilo de manhã, a manhã toda. Um dia o Joaquim, não tinha aqueles televisores que eram no modelo? Esse dia ele apanhou muito.
que tinha umas pernas assim e tal. O Joaquim Francisco subiu em cima do televisor e derrubou o televisor. Derrubou o televisor, parece que o pessoal ficou se assistir, os irmãos Coragem. Isso deu uma confusão. A avó dele pegou ele, deu umas peias nele, por causa desse negócio dessa TV. O Joaquim Francisco apanhou, mas ela ficava o dia todo maldizendo essas coisas. Joaquim Francisco, Satanás pegou teu couro, Joaquim Francisco. Tu não é de Deus, Joaquim Francisco. Só pode ser coisa do demônio. E quando chegava a hora do almoço, o demônio já estava invocado lá dentro daquela casa, porque as pessoas, ela principalmente, atraía isso com as palavras que ela dizia. Que foi o que nós lemos ali? Que o maldizente, ele atrai o quê? Rixa, contenda, confusão. Está aqui, está aqui. Na Bíblia, está aqui. O homem contencioso, está aqui, está aqui. Não havendo maldizente, cessa a contenda. O maldizente é que vive falando essas coisas ruins. Mas quando há maldizente, não cessa a contenda se alimenta. E o ambiente fica favorável ao maligno. Pois quando eles chegavam, todo mundo para almoçar, sentava, aí começava a briga. Eles discutiam, eles se distratavam, alguns levantavam e iam embora, nem comiam direito. Era o tempo, e isso se repetia todo dia. Porque chega um momento que o maligno entra na história. E quando ele entra, ele começa a potencializar um problema que já existia em você. E era isso que Salomão queria dizer: não colocar lenha na fogueira. Então, que nesta noite, se você está tendo esses problemas de contenda dentro de casa demais, de briga, está na hora de você parar de colocar lenha. Parar de colocar lenha, sem revide, sem gritaria, sem destilar amargura e revolta, mas fazendo de tudo para que Deus entre na tua casa e se sinta bem lá. Porque tem gente que fica: Jesus, entra aqui na minha casa, abençoe. Jesus vai lá e ele fica horrorizado. Ele acha que o ambiente não dá para ele. Porque quando você pede para Jesus entrar na sua casa, Jesus entra. Mas ele chega lá, o ambiente não está favorável para ele. O ambiente está favorável para aquele outro da esquerda não, pode falar, para aquele outro do outro lado lá. Vocês estão entendendo? Está para o outro lado. Aí o ambiente fica favorável. Aí, meu irmão, ele domina, e quando ele domina, aí é uma batalha para fazer você modificar a situação. Então, que nesta noite você aprenda com essa palavra aqui do Salomão. Aprenda a não colocar lenha na fogueira, aprenda a não ser contencioso, a viver debaixo de contenda, aprenda a não ser maldizente, e que você realmente faça cessar, pela sua mudança, essas situações que se alimentam com as suas atitudes descontroladas dentro de todo esse contexto que eu falei. Amém? E vamos encerrar lendo de novo, tudo novamente, em voz bem alta, para a gente sair daqui com a cabeça pensando se nós estamos tendo esse tipo de dificuldade. Vamos lá, começar de novo. Vamos ler junto, vamos lá. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas. Então você já sabe disso. Amém? E que Deus te abençoe no nome de Jesus.